Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o tema retidão. Hoje nós vamos ver quais os frutos que a retidão produz. Nós já vimos o que ela faz, como que ela trabalha no nosso modo de viver. Agora nós vamos ver os frutos que a retidão produz na vida do cristão. A primeira coisa que nós vamos ver é que a retidão, ela facilita a comunhão com Deus. Então, um dos frutos do Espírito Santo que trabalha na nossa vida é falar com Deus. E falar com Deus é para aqueles que têm uma vida, que buscam ter uma vida de retidão. Você pode estar em pecado e quer restauração da sua vida, é só buscar a Deus, que Ele vai perdoar os teus pecados e você vai caminhar em retidão. E para aqueles que já creem em Cristo Jesus, a retidão, ela trabalha dia após dia na comunhão com Deus, de falar com Deus, de ouvir a Deus, de viver claramente para o Senhor. Então, em Tiago, capítulo 4, verso 7, verso 8, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, Tiago está dizendo para nós aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, se submeta ao Senhor, viva para o Senhor. Depois ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Ou seja, esteja plenamente, realmente na presença do Senhor. E purificai as mãos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Desta forma, a retidão está mostrando a comunhão com Deus. Para que possamos ter comunhão com Deus, nós precisamos estar com o coração limpo, com as mãos limpas, ou seja, santificados, buscando a santificação todos os dias da nossa vida, para que possamos ter realmente essa comunhão com Deus. O texto da palavra do Senhor diz que o que faz separação entre nós e Deus é os pecados, é a iniquidade. Se nós vivemos no pecado, na iniquidade, isto faz separação entre nós e Deus. E nós não temos comunhão com Ele por causa do pecado. Mas a partir do momento que nós caímos em si, arrependemos dos nossos pecados e buscamos a Deus, Ele está aberto a nos perdoar, a nos justificar em Cristo Jesus de todos os nossos pecados. E assim, esta comunhão, ela é restaurada pela fé em Cristo Jesus. Em Abacuque, capítulo 2, verso 1, Abacuque, ele está clamando a Deus pelo povo. A comunhão desse povo estava destruída por causa do pecado. Então, ele diz no capítulo 2, verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele estava queixando por causa do pecado do povo. E assim agora ele está orando, está falando com Deus para que esta comunhão que foi quebrada por causa do pecado fosse restaurada pela fé. E assim deve ser o nosso procedimento. Os frutos da retidão, ela produz a facilitação da comunhão com Deus. Esta comunhão é facilitada pela fé, através do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, como promessa de Cristo Jesus. A retidão, ela produz, ou seja, ela transforma o caminho do homem. Há uma música do mundo de carnaval que veio para produzir chacota com os cristãos, mas expressa realmente o que é a vida sem Deus. É um bêbado, sem esperança, sem convicção, sem a certeza da salvação, né? Então, nós precisamos que o nosso caminho seja transformado. E a retidão, ela transforma esse caminho pela fé em Cristo Jesus. E isso fica claro. Provérbios capítulo 14, verso 2.
O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, quem vive na retidão jamais despreza o Senhor, mas aquele que vive para o pecado sempre está desprezando a presença de Deus e a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 28 e 29, aponta para isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a vida de retidão é justamente isso, aquele que roubava, que mentia, que falava mal, que brigava, que era irado, que sempre desejava o mal para as pessoas. Então, ele é transformado pela fé em Cristo Jesus. Aquele que falava palavras torpes, falava podre, palavrão, agora o que sai da boca dele é palavra de edificação, que transmite graça para todos aqueles que ouvem. Então, essa é a transformação produzida pela fé em Cristo Jesus, moldada na vida de retidão. Então, ela transforma o caminho do homem. A retidão transforma o caminho do homem. A retidão traz bom testemunho, ou seja, produz um bom testemunho. Em Salmo 106, verso 3, bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Então, aqueles que vivem em retidão, vivem na prática da justiça. As pessoas olham e vê que ele não se convence a fazer as coisas erradas. Pelo contrário, ele vai contra o que é errado, e sim para as coisas que são certas, corretas, retas diante de Deus e na sociedade. Em Jó, capítulo 2, verso 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha o bom testemunho de Jó. Entretanto, o diabo tirou todas as coisas dele. E Deus diz mais: ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então você vê, mesmo ele passando por lutas, provações e privações, ele continuava sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa deve ser a prática da nossa vida como servos do Deus Altíssimo, vivendo em retidão, dando bom testemunho de fé e da presença de Deus em nós através do Espírito Santo. E em Provérbios capítulo 2, do verso 9 a 13, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então, a retidão vai mostrar para nós que nós estamos andando no caminho certo, livres dos homens maus, do que falam coisas erradas e daqueles que vivem para o pecado. E nós vamos dar bom testemunho da justiça, do juízo, da equidade, em todas as nossas boas veredas, em todos os nossos bons caminhos. E isso será agradável à nossa alma e glorificará o nome do nosso Deus. Então, queridos, nós vamos encontrar descanso eterno, mais um fruto da retidão, descanso eterno. Para onde vai a tua alma se você morrer hoje? Qual será o teu caminho na eternidade? O caminho para a glória de Deus ou para a tristeza eterna? Então, para aqueles que vivem a retidão, ela produz o descanso eterno. Em Isaías 57, verso 2 diz: e entram na paz, descansam no seu leito os que guardam em retidão. Eles vão
morrer, mas vão descansar em seu leito em paz, porque andam em retidão. Em Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e desta forma vão glorificar ao Senhor. E Apocalipse capítulo 14, verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, queridos, para aqueles que vivem na retidão, eles que descansam no Senhor, a porta do céu está aberta, para que eles possam se descansar de todo o sofrimento, de todo o mal que sobreveio neste mundo. E lá eles vão receber a coroa da vida eterna, para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje? Os frutos da retidão, comunhão com Deus, o caminho transformado, um bom testemunho e o descanso eterno para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós vamos orar agora. Senhor, graças te damos, ó Pai. O Senhor é santo, maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai querido, nós acabamos de ouvir a tua palavra. Aplica em nosso coração, para que possamos ter comunhão com o Senhor, para que o nosso caminho, a nossa vida seja totalmente transformada e o nosso testemunho seja real da vida com Cristo Jesus. E assim termos a certeza do nosso descanso eterno. Ó Deus querido, entra em cada família, ó Pai, em cada vida, abençoando, transformando, restaurando os casamentos, fortalecendo o vínculo da paz, da alegria, do amor, do diálogo, ó Pai. Afasta, Senhor Deus, das famílias todo ódio, todo rancor, toda mágoa, ó Pai. Liberta-os de todo esse mal. Traga o perdão, ó Pai, para curar as feridas que têm consumido a vida dessas pessoas. Abre as portas para os desempregados. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Nós oramos consagrando a família, a nossa vida no teu altar, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.